Olá, amigos e irmãos que nos acompanham aqui nesse canal. Eu gostaria de compartilhar algo hoje com você e queria trazer um entendimento sobre um assunto que muitos têm falado esses dias, muitos têm comentado sobre esse tempo, que é sobre a construção da casa de Deus, a edificação da casa de Deus, a edificação de um lugar para a presença de Deus habitar. E nós recorremos ao texto em que Jacó está passando a segunda vez pelo lugar chamado Betel, onde ele edificou um altar. Na primeira vez em que passava, lá em Gênesis 28, quando fugia do seu irmão Esaú. E ali ele teve aquela visão do céu se abrindo e os anjos subindo e descendo naquele lugar. E ele disse que aquele lugar era de fato um lugar da casa de Deus. Então, aqui no capítulo 35 de Gênesis, no verso 2, antes que o Senhor diga para ele voltar para esse lugar, ele diz o seguinte: Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos, e ali faremos um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Então, antes que Jacó levantasse com o povo, ele deu algumas diretrizes sobre como esse povo deveria agora se comportar, como esse povo deveria agora proceder antes de ir ao lugar da habitação da casa de Deus. Então ali a gente vê que Jacó diz a eles: Olha, tirai os deuses estranhos do meio de vós. E isso fala para nosso coração sobre idolatria. Esse entendimento de que nós devemos nos limpar dos deuses que ainda adoramos, dos ídolos que ainda temos, para que possamos construir de fato com pureza a casa de Deus, construir de fato com pureza a habitação do Senhor, para que a presença não encontre nada que tome o seu lugar. Então ele diz para tirarem os ídolos no meio deles. E ele diz depois: purificai-vos. Então isso é uma questão de santificação, uma questão de limpar o coração, de limpar as mãos. O salmista ele vai dizer: quem subirá o monte do Senhor, a habitação do Senhor, aquele de mãos limpas e de coração puro. Então, a habitação de Deus também se faz com a pureza, com a santificação, que é uma separação para que possamos ser de fato uma habitação. Além de não haver deuses estranhos, nós temos que nos limpar, nos purificar, nos santificar, nos separar como um povo do Senhor. E aí ele diz a última coisa: mudai as vossas vestes. E isso aqui fala de algo externo, aquilo que nós vestimos, aquilo que nós portamos pelo lado de fora. Isso fala de um proceder, de um caminhar. Isso fala de um testemunho externo daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos crendo. Então, quando ele diz essas três coisas: tirai os deuses estranhos, santificai-vos e também mudai as vossas vestes, também fala um pouco sobre as vestes sacerdotais. O sacerdote, todos os dias, quando ele ia até o tabernáculo para fazer os ritos diários, ele tinha que mudar as vestes. Então, ali nós percebemos uma troca de uma representação daquilo que reveste o homem, daquilo que reveste o nosso caminhar. As vestes, elas expressam algo externo do nosso caminhar interno. Então, ao mudar as vestes, ele estava dizendo: agora vocês serão revestidos de uma veste que será preparada para a habitação de Deus, que será preparada para um lugar onde Deus habita. E nós vamos lá e fazer a última coisa que ele disse, que é ali edificar e levantar um altar. Então, nós estamos falando bastante nos últimos tempos sobre a casa de Deus, a habitação de Deus, o lugar da presença habitar. Mas existem essas três coisas que Jacó fez, tendo a consciência de que, ao chegar naquele lugar, o Senhor estava habitando já lá. E eles participariam dessa habitação, seguindo as diretrizes, seguindo os ensinamentos e as direções que ele estava dando para o povo. Agora eles podiam fazer com que as suas vestes, o seu purificar, o seu caminhar, o seu proceder estivessem de acordo com a habitação de um Deus que é vivo, separado, santo, para a sua glória e a sua santidade. Então, quando Jacó tem essa consciência, ele consegue transmitir isso para o povo, transparecer isso de maneira clara, com as ordens e as direções que aquele povo iria ter a partir do momento em que eles entendessem que estavam indo para onde Deus estava habitando. Então, para nós fazermos hoje parte da habitação de Deus, para nós estarmos hoje como aqueles que constroem, que edificam a casa de Deus, nós precisamos seguir algumas diretrizes, nós precisamos observar que
A casa de Deus é o lugar da presença de um Deus separado, de um Deus santo, de um Deus que ali não vai aceitar deuses estranhos no nosso meio. E assim, juntos, possamos edificar a casa de Deus de maneira que Deus se sinta à vontade de fato e possa habitar no nosso meio, no nosso coração, nos nossos lares como casa e edificação de Deus e fazer desse lugar o seu lugar da presença, o seu lugar da sua habitação. Amém? Que Deus te abençoe com esse entendimento, com essa meditação e que Ele te faça habitar na sua casa e Ele possa habitar em você e ao seu redor como uma habitação santa da casa do Senhor.